Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Nós estamos meditando em 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar o versículo 4 e o versículo 5, que nos diz assim em sua narrativa: traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Meus amados, temos estudado a respeito dos últimos dias. O apóstolo Paulo diz tempos difíceis. Esses tempos difíceis será marcado por corações pedrificados. Então, as características que nós podemos observar nesses últimos dias difíceis é que o homem se abstraiu da presença de Deus e, dado a isto, os seus corações se tornaram como que terrenos baldios, aonde ali é criado muitas coisas que geram deletério para o homem, em sua singularidade, e para a sociedade onde ele vive. Meus amados, podemos ver que isto é oriundo de uma matriz que acontece na narrativa de Gênesis, quando o homem Adão e sua esposa desobedeceram o Senhor. E a partir dali, quando a gente estuda a narrativa bíblica, podemos observar a maldade se propagando de uma forma rápida e tornando o homem cada dia mais escravo do seu próprio pecado. A ponto desses últimos dias, desses últimos tempos, de tempos difíceis, como diz o apóstolo Paulo, nós sermos, irmãos e amados, confrontado todos os dias com narrativas catastróficas, ações do homem que chocam os nossos corações, barbárie de fato, maldades cada vez piores estão acontecendo, mas isto é o reflexo do homem distante de Deus. Quando nós nos afastamos da leitura da palavra, quando nós nos afastamos do Criador, que é o Senhor, em seu poder, não existe mais nada, a não ser um caos no coração do homem. Eu me lembro ouvindo algumas narrativas concernentes à Segunda Guerra Mundial, quando um dos soldados pegou uma moça inimiga e, em meio a um público que estava ali, ele arrancou os olhos daquela moça na presença daquelas pessoas para mostrar o seu ódio contra os seus inimigos. A gente fica a se perguntar como que o homem é capaz de fazer tamanho mal ao seu próximo. A resposta disso, amados, é que o homem se esquece de Deus, o coração se pedrifica, logo então vai se exaurindo o amor, o respeito. Por isso, os tempos são difíceis. Observamos então algumas sintaxe aqui que o apóstolo Paulo registra para Timóteo, dizendo que nesses últimos tempos os homens seriam traidores. Palavra grega prodotes, ou seja, os homens seriam traiçoeiros. Uma geração onde as pessoas são traiçoeiras, elas criam arapucas, elas criam meios para traçar, para pescar a pessoa, para malhar, né? A expressão grega é exatamente ser, de alguma forma, uma armadilha para alguém. Ou seja, as pessoas em uma geração má vivem armando arapucas
para fazer o mal a outra pessoa. Continuando, o apóstolo também diz que nesses últimos tempos, nesses tempos difíceis, os homens seriam atrevidos. A palavra grega propetes significa inclinar-se para frente, cair adiante. A expressão é exatamente isto, amados. Esse atrevido que o apóstolo Paulo fala aqui são de pessoas ousadas, sabe? Pessoas ousadas, pessoas que não preservam valores, elas são atrevidas. Por exemplo, o filho que confronta a autoridade do pai. Por exemplo, uma sociedade que não respeita as autoridades governamentais, autoridades eclesiásticas, autoridades. Eles são pessoas que descumprem a lei. Eles são atrevidos. Eles confrontam. Eles ameaçam. Meus queridos, como de fato podemos ter uma sociedade adequada, boa, quando os indivíduos que a compõem essa sociedade são traidores, atrevidos? Nós podemos observar que é exatamente o que acontece. Por isso o apóstolo Paulo diz a Timóteo, coisas muito mais horrendas vão acontecer, além dessa que você está vendo agora. O mundo será tão mal, Timóteo, que você nem imagina. Mas tudo isto, amado, é oriundo do nosso coração. Nós vamos ver em outras meditações, em reflexões bíblicas mais adiante, que Deus, em seu poder, Ele pode mudar isto. Ele pode mudar o comportamento atrevido do homem. Ele pode mudar a situação caótica que a sociedade vive. Se nós nos entregarmos ou crermos na palavra de Deus. Nada é impossível. Por isso que, por mais tênua que sejam os seus problemas, as suas dores, creia em Deus. É possível essa pessoa mudar, por mais difícil que seja o tempo que ela esteja vivendo. Então, voltando à nossa temática dos tempos difíceis, de uma geração difícil de convivência, que não tem como nós convivermos de uma maneira satisfatória com alguém que é traidor, atrevido. A outra questão, Paulo diz que eles são enfatuados, teterfômenos, a palavra grega, enfatuados. Eles são nebulosos de orgulho, molhado, coberto, inchados de orgulho. O homem se ama demais, não é verdade? Nós nos valorizamos demais, a ponto de nós maltratar o próximo, desconsiderar o nosso próximo. Nós nos valorizamos tanto, que nós não temos sensibilidade de altruísmo para com o próximo. Não há o amor, o respeito, né? Carinho, compreensão, solidariedade, porque nós nos amamos demais. Então, essa expressão do apóstolo Paulo, enfatuados, são pessoas nebulosas de orgulho, molhados, cobertos de orgulho próprio. Valor, conceito de si mesmo tão elevado que desconsidera o seu semelhante. E aí eu pergunto para você, como podemos viver numa sociedade onde cada indivíduo valoriza apenas a si mesmo? Uma história que eu ouvi de um colega cristão a respeito desse companheirismo ou patriotismo, né? Ele contava então para mim que em um país, um senhor colocou um restaurante
E depois de algum tempo, outra pessoa, o mesmo país dele, eles dois eram estrangeiros num país, também colocou um restaurante um pouco mais inferior, perto do dele. E aí, esse que já estava há mais tempo, ele denunciou o colega, porque estava ali prejudicando as suas vendas, o estabelecimento do outro era um estabelecimento mais a menos do dele, né, mais inferior. E quando a polícia chegou daquele país, ela se admirou porque que um colega denunciou o outro. E ela dizia então para o rapaz que foi denunciado: olha, aqui no nosso país nós não fazemos isso. Aqui nós temos o maior prazer de ajudar os nossos. Nós temos o maior prazer de ajudar que ele também venha a crescer. Mas eu quero dizer que o seu próprio colega da mesma nação que a sua, que moram aqui no nosso país, lhe denunciou. Então, amados, isto é exatamente o infatuado. Ele não se importa com os outros, ele não quer que o outro cresça, ele não quer que o outro se desenvolva, ou seja, na verdade, ele simplesmente só liga para ele, só para ele. E esse é o mundo em que nós vivemos. As pessoas não estão preocupadas se você vai se dar bem na vida ou não. Elas estão preocupadas consigo mesmo. Elas não estão preocupadas se alguém vai ter o que comer ou não vai ter o que comer. As pessoas não estão preocupadas se aquilo que elas estão fazendo vai lhe trazer consequências difíceis. Elas estão preocupadas com elas mesmas. Então, esses são os infatuados. E para nós concluirmos, aí no capítulo 5, tem a expressão que Paulo usa, que é a questão da piedade. Ele diz aí no 5, tendo forma de piedade. A palavra grega é eusebeia. Ou seja, uma sociedade onde as pessoas são fingidas, dissimuladas. Tudo isto em busca daquilo que nós falamos no começo, do traidores, de criar meio de capturar a sua alma, a sua vida e a sua pessoa. A gente pode ver, as pessoas são dissimuladas de fato. Elas têm um fingimento de piedade, ou seja, até te aborda de maneira muito cortês, e começa ali armando para depois lhe tragar. Por isso, irmãos e amados, a gente vive tão amedrontado, a gente não confia mais nas pessoas. É difícil confiarmos em pessoas, em uma geração onde os seus indivíduos são traidores, atrevidos, enfatuados e tendo apenas aparência de piedade. Por isto e muitas outras coisas, o nosso mundo é tão difícil. Que Deus te abençoe, que você possa pensar sobre estas questões e a partir daí buscarmos uma mudança na pessoa de Jesus Cristo. Até a próxima reflexão, querendo o nosso Deus.